Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, depois das merecidas férias, descanso, assim, né? Nós voltamos hoje com o programa Cultura Geral e é um prazer, mais uma vez, estar aqui para levar até vocês aí um pouco mais de informação de qualidade, um bate-papo, às vezes, descontraído, né? Quase que sempre descontraído, assim, mesmo que seja um assunto mais sério, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho também da reforma trabalhista, que eu acho que é um tema recorrente que a gente tem que tratar. Essa semana a gente vai discutir aqui a febre amarela, vamos ter música popular brasileira aqui de qualidade com a Aline Calixto, né? E a reforma da Previdência nós vamos discutir aqui na quinta-feira. Hoje nós estamos voltando aqui com o programa Cultura Geral, estamos recebendo o Léo Coelho, meu amigo fotógrafo, mais uma vez, seja bem-vindo, mais uma temporada aí, vamos junto nessa aí, né, meu irmão? Obrigado aí por tudo, por estar comigo nessa empreitada aí, de fazer um programa legal, bacana aí para a comunidade, não só de Nova Lima, né, mas de outras regiões também. E sempre com esse intuito, e quando o Betão me ligou falando, olha, é a volta do programa, eu falei, tô agarrado, tamo indo. Corri no trânsito lá para chegar a tempo, né, Betão? Deu pra poder tô em venda nova e tal. Tô em venda nova e poder pegar a reestreia aqui, e vamos que vamos, 2018 com muita energia. Doutor Arthur, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Já em outras épocas no rádio estivemos juntos, né? Isso aí, Betão. Nada mais importante do que discutir agora a reforma trabalhista, né? Eu fico muito feliz pelo convite, estar aqui no rádio, perdão, na TV hoje, né? A gente teve tanto no rádio lá. E falar aqui hoje com o pessoal de casa, o pessoal da TV Banqueta, um pouco mais sobre direito, continuar essa conversa que a gente tinha no rádio sobre direito trabalhista e trazer ela aqui pra gente, pra TV aqui hoje também, não é isso? É isso mesmo. Gente, a gente estava assistindo aqui agora há pouco, antes de começar o programa, a gente estava assistindo os Thundercats, saudade, viu? Aí eu estava perguntando, como é que é o nome do gato mesmo? Snarf. É o próximo nome que eu vou dar pro gato que eu tiver, eu vou dar o nome dele de Snarf, não posso esquecer. Danilinho, não deixa eu esquecer não, hein? Tô olhando aqui também o Gessé ali, dando as boas... Gessé, você me deu as boas-vindas aí, muito obrigado, ele está aqui por trás da câmera, ele, o Danilinho, o Eli. Tô vendo daqui que ele está editando ali um vídeo ali do Rodrigo Ferreira, né? Rodrigo Ferreira sempre de bonezinho, né? Quero ver se ele vai ser pé quente aí quinta-feira, né? Com a Vila Nova e... Ih, tá pé frio? Vila Nova e Atlético? Não, vamos... Contra o Atlético nós vamos arrebentar. Vai vir o time B do Atlético, né? Vamos ver se a gente arrebenta aí. Bom, vamos lá. Ô, Léo, o que tem de novidade aí na fotografia? O que você andou fazendo nas férias? Trabalhou muito nas férias, não? Ô, Betão, a última coisa que eu fiz nas férias foi fotografar. E vou assumir para vocês aqui de casa e aqui em primeira mão pro Betão e pro Dr. Arthur. Eu fui fotografado. Ah, é? Que legal, é? A gente foi para Lapinha da Serra semana passada agora para poder fazer o segundo ensaio do pós, né, do meu casamento. Sim. E então, na verdade, eu fui modelo, não fui fotógrafo dessa vez. Fez então, jus aí, hein? É o galã do programa, hein? Fiquei do outro lado das câmeras, mas me dei esse tempo também de férias agora, da segunda quinzena de dezembro, né, quando a gente parou aqui também. Eu tô voltando agora no final de janeiro a fotografar, já tem muito ensaio interessante. E querendo colocar aquele assunto nosso do ano passado em pauta de novo, que é fazer o ensaio na Boa Vista. Ah, sim. E como estava naquela correria de final de ano, então eu não entrei em contato com Eu aprendi, né, que por exemplo, passou. chegar dezembro, quando chegar dezembro desse ano, agora a gente vai parar o programa, porque dezembro é uma correria só. Não dá para colocar nada em prática. Nada em prática, né? Fica tudo muito corrido, assim, para quem vai vir, quem está vindo no programa, para as pessoas que estão produzindo e tal, fica tudo muito corrido, né? Corrido. Então esse ensaio que estava agendado para dezembro, eu adiei para poder fazê-lo na Boa Vista. Então a gente vai agendar e vai ter novidade, então, para os próximos programas aí. Já vacinou contra a febre? Vacinei já tem uns 2 anos. Foi quando eu fui viajar a última vez que precisavam da carteirinha. Sim. Não lembro onde que era, e aí eu já tinha... Eu fui fazer, na verdade, o reforço, né? E agora já não precisa mais, é uma dose única, né? Dose única. Então aí tô tranquilo. Doutor Arthur, já vacinou? Eu já tinha vacina, já compareci na UBS, lá da minha região, e fui informado que não precisava mais tomar vacina, né? Tinha aquela cultura de vacinar de 10 em 10 anos, e parece que os procedimentos, o estudo da OMS mudou, e o governo acatou essa situação, né? E parece que não precisa mais vacinar. Eu tô confiante na minha única dose, então. Eu acho que eu tomei 2. Uma eu tenho certeza, mas eu acho que eu tomei 2. Em 2009 eu tomei outra. Então, gente, um aviso super importante para as pessoas que estão em casa. Vacinem-se.
vai até a UBS, aos postos de saúde, a policlínica, procure se informar. É um momento assim de necessidade mesmo, né? E a gente precisa estar bem atento a essa situação, tá? Amanhã nós iremos discutir isso aqui. Possivelmente vem a Lorena, né? Que é da parte de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Agradecendo o pessoal da comunicação que disponibilizou, né, através da agência, a Lorena para poder vir aqui. E a gente bater esse papo bem informativo mesmo, explicando para as pessoas quais são os cuidados que precisam ter. Isso é muito importante, né, Léo? É muito importante que as pessoas tenham essa noção, né? E dentro desse assunto, é até bom ela estar vindo para esclarecer, porque mesmo do assunto central, que é a febre amarela, tem algumas dúvidas, quem pode vacinar, quem não pode vacinar, a questão de quem já foi vacinado, se precisa ou não fazer o reforço. Sim. Inclusive a questão da idade, né? Acho que maiores de 60 estava precisando de um laudo médico para poder agora conseguir vacinar. Eu acho que agora não precisa mais, eu acho que acima de 60 anos já está liberado, ela vai poder esclarecer isso tudo direitinho, né? Ainda tem aquele problema da dor, que a pessoa fica com medo de tomar vacina. Hoje eu estava passando perto de um ponto de um ônibus hoje e tinha um senhor falando assim, eu tô indo tomar vacina porque a família está me pressionando, porque eu não preciso, entendeu? Eu tô indo porque esse negócio eles querem matar os aposentados. A dor é o menor dos problemas, gente, né? Tem que ter essa consciência, assim. A gente vê que, você falou um senhor, né? A gente vê que mulher que é bicho esperto, né? Que o homem só dá, homem acha que é super-homem, nunca fica doente, né? E tem essa cultura de achar que nunca vai ficar doente. E muita gente acaba não se vacinando por conta dessa cultura, né? E precisa vacinar, precisa buscar essa prevenção, porque a gente está vendo, está aqui na cidade, está morrendo uma por dia, né? Por mais que a prefeitura tenha feito essa campanha de incentivo, mas as pessoas que não estão se vacinando estão se contaminando com a doença. Hoje, em Belo Horizonte, teve mais um caso de óbito. Era um morador da zona rural, não foi divulgado a identidade dele ainda, mas já foi comprovado mais um óbito por febre amarela. E a vacina começa a fazer efeito depois de 10 dias, né? Então a pessoa que quando tomou hoje não está imune imediatamente. Então ela tem que ficar esperta mesmo e prestar atenção nisso, porque 10 dias depois começa a ter eficácia. Pois é, e outra coisa, gente, o macaco não tem nada a ver com isso, viu? Porque tem muito desse mito, né, Léo? Ah, o macaco ainda tem... A febre amarela vem do macaco. Veio ali, até eu recebi um áudio aí, é até engraçado o áudio, assim, falando, assim, aquela vacina contra aquela doença do macaco, entendeu? E aí fica aquelas conversas assim, mas não tem nada a ver, deixa o bichinho lá e tudo, porque ele também é vítima como a gente, viu, gente? Deixa ser só meme de WhatsApp, né? Só meme de WhatsApp. Já é ruim, né? Porque espalha informação errada, né? Bom, ô, doutor Arthur, vamos lá para reforma trabalhista? Para esse tópico, né, Betão? Reforma trabalhista, tão falado. Tão falado, né? Antes da gente entrar no direito material, assim, especificamente, mas o que o senhor acha, assim, da reforma trabalhista? Foi uma boa, não foi? Olha, em certos pontos, em certos aspectos, ela é uma boa lei, né? Ela modernizou bastante coisa do que já estava retrógrado na lei, né? Muitos pontos ali, uma coisa ou outra, a crítica é verdadeira, que houve um retrocesso, né? Houve uma visão mais fechada de certas situações do direito, mas em alguns aspectos ela modernizou bem o que dizia a lei antiga, a CLT, né? E a CLT continua existindo, ela só foi atualizada. Mas a grande crítica que se tem é a sociedade brasileira, a nossa cultura estava preparada para um salto tão grande, uma modernização tão grande, né? Ela é modernizadora, sem dúvida, mas a gente estava preparado, nossas relações de trabalho estavam preparadas para uma modernização tão grande, e isso que está muito nebuloso ainda, né? Vamos ver como que a lei vai se desenrolar no ordenamento ainda, né? Eu tinha uma dúvida se os tribunais teriam tendência de aplicar alguns entendimentos ou não. Por causa até do artigo 9 da própria CLT. Correto. E o 467, né? Sim. Da Constituição. Tem essa insegurança jurídica ainda? Vai rolar isso aí um bom tempo? Tem. Para a gente que milita no direito do trabalho, a primeira sensação que a gente tem é de que o juiz, e há uma tendência, infelizmente, judicial hoje, do chamado ativismo judicial. É o juiz que é o ativista, é o juiz que quer fazer a lei, quer fazer a justiça. Isso para mim é extremamente pernicioso, né? O juiz não pode ser ativista, o juiz tem que ser cumpridor da lei, né? A gente muda o país votando em pessoas mais qualificadas, pessoas melhores, não o juiz que tem que resolver a situação, o juiz tem que aplicar a lei. E há esse receio de que os juízes, né, eles sejam muito ativistas nesse ponto e deixem de aplicar a reforma em alguns pontos. Ou então outros juízes, eles cumpram a reforma, tapando o olho para alguns avanços que o direito trabalhista, especialmente coletivo, né, de negociações, tenha chegado. Está muito nebuloso ainda. Eu, infelizmente, tive alguns casos de já ver um certo ativismo judicial
em aplicar demasiadamente a lei, a reforma trabalhista, né? Já tive uns dissabores nesse ponto e, para mim, até então, tá muito nebuloso ainda de como os juízes vão se portar. Essa questão assim o juiz, na sua opinião, deveria usar aquela técnica da exegese, só o que está escrito na lei, ou ele pode fazer, no seu entendimento, ele teria essa discricionalidade também, assim, de poder interpretar, de poder fazer a aplicação? A própria reforma, ela incluiu no texto da CLT que o juiz ele deve pautar a atuação dele na intervenção mínima, né? A lei dá muito poderes para os sindicatos negociarem coletivamente, os sindicatos e federações negociarem coletivamente as relações de trabalho e orienta a atuação do juiz para que ele intervenha minimamente nessas relações. Ele só veja se foi atingido ou não, formalmente, as situações, e deixe de dizer justamente isso, se é abusivo ou não. O juiz não deve mais dizer se é abusivo ou não determinada cláusula. Ele deve se ater necessariamente se houve o cumprimento ali das formalidades do contrato, entendeu? E eu acho que a própria reforma já está trazendo essa situação de tentando afastar essa tendência de um ativismo judicial. Doutor Arthur, como é que fica essa situação, por exemplo, uma das coisas que tem rolado no meio dos trabalhadores é a questão da sucumbência. Como é que vai ficar isso assim? Agora o cara perdeu a ação e ele vai ter que pagar os honorários também do outro advogado? Sim, a justiça gratuita, o Instituto da Justiça Gratuita, né, ele é uma forma de acesso do cidadão mais pobre, né, mais humilde à justiça, no qual ele, beneficiado dessa justiça gratuita, ele não paga nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de custas no processo. O que a reforma trabalhista trouxe também é o aspecto de que, mesmo que o trabalhador faça jus dessa justiça gratuita, mas ainda que ele receba um número suficiente de créditos nessa ação, por exemplo, ele ganhou um pedido, mas perdeu outro. Se ele ganhou algum crédito nessa ação, ele ainda assim vai pagar as despesas do processo porque teve um resultado financeiro no processo, né? E isso é também uma forma de tentar afastar, né, a pessoa de procurar justiça, de desincentivar a pessoa a procurar justiça, né? E já existe no STF, né, lá em Brasília, algumas ações de inconstitucionalidade a respeito desses aspectos, principalmente no ponto da União custear os honorários do perito, que são as maiores despesas do processo, geralmente. E a gente espera que ao longo desse ano de 2018 o STF possa dar uma decisão definitiva a respeito dessa situação. O que vai poder ser negociado essencialmente nessa relação de trabalho? Olha, a reforma trabalhista, ela incluiu o artigo 611-A na CLT, dizendo o que pode ser negociado e logo depois diz o que não pode ser negociado. O que pode ser negociado é basicamente todos os aspectos mínimos do contrato de trabalho. A jornada de trabalho, a questão do cumprimento, do banco de horas, né? Essas situações, a forma do registro, como a jornada vai ser registrada, se vai ser um ponto, se não vai ter um ponto, se vai ter um caderno ou não, né? O plano de cargos e salários, que antigamente era mais rígido esse controle do plano de cargos e salários, agora pode ser negociado somente numa negociação coletiva, né? O que não pode ser negociado, estão até fazendo essa ponte aí, são questões formais da lei, como o salário mínimo, a existência do 13º salário, a existência do dever de pagar as férias, né? Essas questões mais formais previstas na Constituição Federal que não podem ser negociadas pelo trabalhador e pelo patrão, né? Ou pelo empregador, ainda que isoladamente, sozinho ou com o sindicato dele representando ele. Como é que fica o sindicato nessas situações assim? Eu acho que essa reforma trabalhista, ela partiu de uma premissa muito equivocada, uma premissa muito isolada só do empresariado, de achar que o sindicato é inimigo do trabalho, inimigo da produção, inimigo até do próprio trabalhador, né? E eu tenho uma visão totalmente diferente do que vem assim um sindicato, da importância que o sindicato tem para a construção da relação de trabalho. Mas essa reforma, partindo dessa premissa que eu disse errada, ela visou enfraquecer o sindicato, infelizmente, né? Ela retirou a contribuição sindical que sempre foi encarada na justiça há centenas de anos, né? Desde que o Brasil começou a julgar essas questões relativas aos sindicatos, ela sempre foi encarada como imposto, a contribuição sindical. E se é imposto, ela é devida por todos, não tem como escolher quem paga imposto e quem não paga, né? E a lei veio justamente para falar isso, que o trabalhador pode optar ou não em pagar o imposto sindical, a contribuição sindical. E é justamente no imposto sindical, dessa contribuição que o sindicato recebe anualmente de cada trabalhador, que ele mantém sua atividade, né? Mantém sua atividade de representação dos trabalhadores. Muitos trabalhadores acham que essa contribuição, tá bom, também não vai contribuir com o sindicato, também fica lá que é tropa de malandro lá no sindicato, também não faz nada e tal.
Mas, na realidade, o sindicato é uma representatividade muito importante do trabalhador, né, doutor? Eu acho, porque às vezes, né, muitos dos casos, o trabalhador ele não tem a exata noção do que diz a lei, do que ele pode negociar, do que ele não pode negociar. E o sindicato, na minha opinião, ele é bom até para a empresa. Ele é bom para a empresa, porque é onde o empregador ele vê a ponte de uma saída, um gargalo da empresa, um problema financeiro, é onde ele tem para negociar. É com essa comissão, que é o sindicato, de pessoas eleitas para poder representar o trabalhador, né? Então, eu acho que essa visão de, não vou contribuir com o sindicato é uma empresa, gente, é uma pessoa jurídica, tem CNPJ, tem funcionário, muito embora ele seja isento, né, de vários impostos, mas ele tem várias obrigações, né? E obrigações, por exemplo, cartório, convocar uma assembleia, vai custar uma publicação no jornal para convocar uma assembleia, e tudo tem custo, né? Nada é de graça. Então o sindicato precisa arrecadar de alguma forma, e ele sempre arrecadou dessa contribuição sindical que está sendo retirada dele agora, né? Ô, Léo, você como empresário aí, como é que você vê toda essa relação assim, de trabalho, eu não vou chamar de precarização do trabalho, porque na realidade não é uma precarização, mas é assim, uma inovação. E os tribunais aprenderem a lidar com essa, mais os advogados, todo o meio jurídico e tal, vai demorar aí uns 2 ou 3 anos e tal. Como é que você vê tudo isso assim? E como é que você vê tanto o lado do empreendedor como do trabalhador nessa relação? Quando o doutor Arthur começou a falar, me veio esse questionamento que era a respeito dessa transição. Não houve uma transição gradativa, né? Foi exatamente um abismo, né? Você está aqui e já caiu aqui. Sim. Né? Então, esse impacto que vai gerar, né, tanto para os trabalhadores quanto para os empreendedores, a primeira reação eu acho que é de medo. O trabalhador, ele não sabe como vai ficar a situação dele, e o empreendedor, ao mesmo tempo, ele pisa no freio e fala, peraí, deixa eu ver como que eu vou começar a investir, como que eu vou começar a ter minha mão de obra aqui mais adequada, para também não começar a gastar sem necessidade, né? Então, acho que está todo mundo com esse farol amarelo ligado aí, com essa luz de alerta para poder ver. Uma coisa que me chama a atenção, e até uma curiosidade, uma pergunta de um leigo e curioso no assunto, é como que funciona para um empregado de uma empresa, sei lá, que já tem há 10 anos de casa e começa a vigorar agora a lei nova. Correto. A reforma trabalhista. E ele entra na justiça contra a empresa, alegando algumas coisas que vão funcionar na lei antiga e não na nova, ou vice-versa. Como que existe essa relação de tempo e a lei? E ação, né? E ação. A regra em direito é que regras materiais, né, o prazo X, o prazo A, ele começa a valer de imediato, né? A lei que vigorava na época, naquela época eu tinha direito a um adicional de 20%, 30%, 40%. Essa lei, se o trabalhador for ajuizar uma ação, reclamar na justiça, ele vai pedir em relação à lei antiga, porque ele trabalhou durante aquele período naquela lei antiga, né? Agora, os pedidos novos, né, em relação à continuidade da relação de trabalho dele, ele vai ter que reclamar já de acordo com a lei nova, né? Então, o que está muito nebuloso ainda em questão dessa reforma trabalhista é que muitos acordos coletivos, muitas negociações coletivas, elas, tradicionalmente, né, elas vencem em 1º de maio, que é a data do Dia Mundial do Trabalho, né? Muitas vencem no 1º de maio. Então, muitas negociações, muitas coisas que foram pactuadas ano passado ainda estão em vigor. Por isso que o patrão, o empregador, não está aplicando muito a reforma trabalhista ainda. Porque ele ainda tem uma coisa garantidora, um instrumento garantidor do ano passado ainda. Então, eu acho que a partir de maio, acho que é isso que vai começar, essas dúvidas vão começar a ser respondidas, porque as empresas e os sindicatos vão ter que sentar para negociar já com essa reforma trabalhista, entendeu? Vai ficar mais nítido essa Sim, acredito que sim. Né? Acho que a partir do ano que vem já a gente vai ver mais nitidamente essa reforma trabalhista mesmo. O Dr. Lucas esteve aqui e nós falamos dessa condição de empreender com emoção e sem emoção. O que é isso? Aquele empreendedor, aquele empresário que quer aplicar de imediato as regras trabalhistas, vai empreender com emoção, né? Porque pode acontecer dele fazer isso aí e chegar lá na frente e ser declarado inconstitucional. E aí ele vai ter que pagar o passivo todo que ficou para trás. Uma empresa grande, né, talvez isso não tenha problema, que ela talvez tenha até um caixa para poder segurar essa peteca. Em regras calculadas, né? Isso. Agora, para as empresas pequenas, isso seria uma tragédia, porque você vai criar um passivo e se um artigo desse que foi aplicado, se for declarado inconstitucional, você tem que pagar aquilo tudo que ficou para trás ali. A empresa quebra. Ela não tem essa capacidade de
de movimentação. Qual é o movimento que o empresário deve fazer hoje, doutor Arthur? Você acha que uma consultoria muito profunda seria o ideal? Seria o ideal, né? É bom você tocar nesse assunto, que eu acho que hoje em dia quem consegue empreender nesse país é um herói, né? Não, isso a gente é tanta insegurança jurídica, né? E é a partir justamente dessa insegurança jurídica que nasceu essa proposta, essa reforma trabalhista. A Justiça do Trabalho, ela é muito invasiva, na minha opinião, nas relações de trabalho. É o que eu tinha pontuado agora há pouco, né? O juiz, na nova lei, ele deve ter uma intervenção mínima. E essa intervenção, na lei anterior, era muito promíscua. O juiz dizia se a cláusula era abusiva ou não, se há ou não contrapartida, quando aquilo foi fruto de uma negociação coletiva. Para esse empreendedor que está querendo empreender atualmente, está querendo tirar o negócio da gaveta, botar em prática, é justamente o que você pontuou mesmo. É buscar uma consultoria, buscar uma informação, buscar os limites até da atuação dele. É melhor contratar agora ou não contratar. Isso aí é tudo estudado, caso concreto, as necessidades dele ou não, de contratar nesse momento ou não, entendeu? O que pode ser negociado? A gente estava mencionando que o que pode ser negociado, né, Betão? E eu queria fazer um ponto interessante aqui, que o que pode ser negociado, ele pode nascer da negociação do sindicato, uma negociação coletiva, ou uma negociação individual, do trabalhador com o patrão, sem intermédio de ninguém. Mas não é todo mundo, não é todo trabalhador que pode negociar diretamente com o patrão. A lei fez essa reserva, né? A lei diz que somente empregados que possuam escolaridade superior, ensino superior e recebam mais do que 2 vezes o teto do benefício do INSS, né? Que dá em torno de 11.200 hoje em dia, que pode sentar individualmente com o patrão e negociar todo o contrato de trabalho dele. Porque a lei pressupõe que esse empregado que tenha curso superior e receba um salário maior, ele tenha condições de formação mais amplas para negociar com o empregador. Só fazendo um parêntese aí, que tem que ter um cuidado muito grande, eu fiquei sabendo há pouco tempo, um amigo meu, ele tem uma empresa em Patinga e contratou um engenheiro, só que acho que ele não tinha condição de pagar o teto, pagar o piso, aliás. Piso. E aí negociaram o valor do salário, aquela coisa toda, foi no sindicato, o sindicato ratificou tudo direitinho. Beleza. Só que ele foi prestar serviço para uma estatal. Quando ele foi prestar o serviço para a estatal, a pessoa tem que apresentar a carteira profissional. E aí você apresenta a carteira profissional para você entrar na empresa. O engenheiro tem o acesso à empresa e tal. E ele apresentou a carteira e está recebendo abaixo do mínimo. Então, o que o cara tem que fazer? Para receber o que ele tinha aqui nessa empresa nova, ele teve que pagar o piso do cara e fazer o reajuste do cara desde quando ele contratou até ali aquele período. Então, isso tudo tem que ser observado, né, doutor? Olha que insegurança danada, né? O cara se viu numa sinuca ali, né? Ele contratou, ajustou com uma pessoa, olha, a gente está falando de um engenheiro, uma pessoa que estudou 5 anos, uma pessoa que tem a devida formação para entender os riscos do contrato de trabalho que ela está fazendo. Pressupõe que não teve nenhum vício de consentimento nessa situação, a pessoa não foi coagida, não tinha arma nenhuma para assinar o contrato, né? E se viu ali por uma questão legal, uma insegurança jurídica, né? A lei justamente cria essa própria insegurança jurídica, tendo que rever todo o contrato de trabalho do colaborador dele. Por isso que é importante ter uma consultoria, porque às vezes a pessoa fala assim, qual é a atividade que você exerce? Eu tenho uma atividade, por exemplo, de funilaria, e vai prestar serviço, e presta serviço para o Estado. O Estado exige que você pague pelo menos o piso. Se você não pagar o piso, você não recebe. Não está apto a prestar o serviço. Você não está apto a prestar o serviço. Então, isso tudo tem que ser observado. Eu não sabia disso. Não, e em várias profissões do Betão que isso acontece. Assinar a carteira com valor mais baixo, às vezes ganha até mais do que o piso, dependendo do volume de serviço que esse profissional vai ter com a empresa. Mas na carteira vem com o salário bem abaixo do piso. Um exemplo muito interessante é o comércio, a atividade do comércio. Comércio pequeno que está abrindo as portas, às vezes o empreendedor ele não tem a exata noção de que existe um sindicato de comércio forte, existe um piso, e o salário mínimo do comércio ele é um pouco maior que o salário mínimo. Então, a ação mais comum na justiça é justamente do trabalhador que trabalhou no comércio, o empregado do comércio, reclamando essa diferença salarial, porque às vezes o próprio empreendedor não teve a perspicácia de consultar antes, de fazer a consultoria, às vezes o contador também não está um pouco preparado para essa situação toda e gera esse passivo para a empresa justamente por não consultar, né? Interessante isso, né, doutor? Porque, por exemplo, para o empresário ele tem que ter um contador, obviamente, claro, né? Mas
o que ele precisa de fato seria um contador e um advogado trabalhista, né, para poder auxiliá-lo, né? Sim, um advogado, né? Não precisa claro. ser trabalhista. E tem muito contador que é metido a advogado, e como tem muito advogado que é metido a contador também, né? Eu acho que tem que ser homenageado as duas profissões. Há um custo, obviamente, contratar o profissional, em ter esse desembolso, mas o ideal é que tenha isso, né? Ou então alguém com uma boa expertise na área para poder dar essa orientação, né? Sem sombra de dúvida. Gente, deixa eu fazer um intervalinho. A gente está aqui sem tomar um golinho d'água nesse calorão, né? Vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O período de férias é uma ótima oportunidade para colocar o cartão de vacinas em dia, principalmente quem for viajar. A imunização contra a febre amarela, por exemplo, é indicada para quem for se deslocar, principalmente para áreas de risco. A principal medida para o combate da febre amarela é a vacina. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, basta uma única dose para toda a vida. Preconiza-se que 95% da população deve ser vacinada. Em Nova Lima nós temos 96%, mas ainda assim é necessário intensificar essa vacinação. Estamos colocando à disposição de todo cidadão as vacinas em todas as unidades básicas de saúde de forma gratuita. Em 2017, mais de 23 mil pessoas receberam a dose da vacina contra a febre amarela em Nova Lima. Uma cobertura vacinal de 96,2%, índice acima do preconizado pelo Estado, que é de 95%. Macacos e micos não transmitem a doença e não devem ser mortos pela população, pois servem de alerta para o controle da doença. A Prefeitura intensificou as ações de prevenção e controle contra a febre amarela, disponibilizando em todas as unidades básicas de vacinação a vacina contra a febre amarela. Além disso, os agentes de endemia estão percorrendo todas as casas para eliminar todos os focos provenientes do Aedes. Previna-se. Confira os endereços das unidades básicas de saúde, horários para vacinação em nosso site e vacine-se na UBS mais próxima de sua casa. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, consertando aqui na cadeira, né, senão ele me xinga, que ele é o produtor, ele puxa minha orelha aqui, né? Bom, doutor, vamos voltar com aquele papo aqui, com esse papo da reforma trabalhista. As férias, como é que ela vai ficar? Esse é o grande ponto, né? Acho que a maior interrogação da reforma trabalhista é as férias, né? Onde dói mais no trabalhador, o movimento de descanso dele, né, Betão? As férias, dói mais é o salário, claro, né? sem no dúvida, bolso, né? Mas o trabalhador pensa muito na hora do descanso. Sem né? dúvida. Bom, as férias não deixam de ser um mês, né? Um mês indenizado pela empresa, né? Um mês que o empregado deixa de trabalhar e recebe o salário dele. Isso está previsto na Constituição e não poderia a lei tirar esse direito do trabalhador, né? E isso também está expressamente falando que não pode ser negociado em negociação coletiva ou individual. Bom, a diferença que teve, a inovação que se teve, foi que as férias elas vão poder ser divididas em até 3 períodos, desde que o menor tenha no mínimo 15 dias, né? A premissa que se tem é de que o trabalhador ele vai poder negociar com o patrão essas melhores condições, o melhor dia para tirar as férias, né?
Obviamente que a crítica está lá, que o trabalhador não tem voz perante o patrão, que o patrão vai sempre barganhar com o emprego, né? Mas o que está na lei é justamente isso, que o trabalhador, e a lei diz que só pode, essas férias, essa divisão só pode ocorrer a partir de uma assinatura de um acordo entre o trabalhador e o patrão, dividir o período de férias dele em até 3 vezes, desde que o menor seja de 15 dias, como eu disse. Jornada de trabalho, mudou alguma coisa? Mudou, né? A lei acrescentou, né, que a previsão constitucional é de que a jornada ela seja de 44 horas semanais e a jornada mais comum, tirando alguns pontos como mineração, que tem uma jornada menor, de 220 horas por mês. Né? O que se mudou na jornada e a medida provisória que veio posterior à reforma trabalhista, ela ajustou um pouco melhor, é a previsão da jornada de 12 por 36, né? A formalização dessa jornada de 12 por 36. É interessante anotar que essa jornada de 12 por 36, embora ela fosse muito praticada no comércio, ela não tinha regulamentação nenhuma na lei. Ela só tinha regulamentação nos acordos coletivos, né? E a reforma trabalhista ela veio para ajustar formalmente essa situação. Ela continua dependendo de uma negociação coletiva para existir, né? E menciona exatamente na lei, a lei menciona a preservação de alguns direitos do trabalhador, mas essa possibilidade de ampliar a jornada de trabalho do trabalhador, né? Demissão, como é que fica essa situação da demissão? Bom, a regra até antes da reforma era de que as demissões dos empregados com mais de 1 ano de carteira de trabalho assinada deveriam ocorrer perante o seu respectivo sindicato, né, para que o sindicato fizesse a homologação dessa rescisão, que era o momento em que o sindicato ia conferir se as verbas rescisórias estavam corretas. Né. A partir da reforma, independente do prazo de contrato de trabalho do trabalhador, essa demissão não precisa acontecer mais no sindicato, ela pode acontecer dentro da empresa, revisão desses cálculos ali, patrão, empregado, né, sem assistência de ninguém. Obviamente que o trabalhador ainda pode levar um advogado ali para auxiliá-lo ali, mas a tendência é que ocorra sem essa presença do advogado e sem a presença do sindicato. É interessante essa questão da homologação da rescisão, Betão, até fazendo um contraponto, que a maioria das grandes empresas, elas não queriam isso. Né? Essa situação da demissão acontecer dentro da empresa, ela é boa para o pequeno e para o microempresário. Né? Porque o empreendedor não vai ter o trabalho de se deslocar até o sindicato, que muitas vezes não está na mesma cidade, né? E sofrer ali uma correção de se ver ali sem inadimplente com tal ou tal verba, né? E sofrer essa correção de ter que pagar em 48 horas, né? Mas as grandes empresas, as empresas que têm muitos empregados, elas não querem essa situação. Pelo menos foi a percepção que eu tive, porque o ato de homologar a demissão do trabalhador no sindicato é uma forma que a empresa tem de formalizar, de que aquilo está correto, né? De limpar algumas arestas que tivesse ali da situação, esclarecer toda a situação. E a empresa não quer trazer o trabalhador para o seu RH, para criar confusão, né? Porque muitas vezes esse momento de rescisão, ele acaba ali gerando uma confusão por causa das dúvidas, né? Um desgaste, né? Esse paradoxo do sindicato ser facultativo, não só a contribuição, mas também toda essa situação que tem acontecido, tudo que tem sido falado da reforma, né? Como é que fica isso, doutor? Correto. É um tema extremamente em voga, eu acho que vai ser um tema que vai ser debatido muito na Justiça ao longo desse ano, de que se o sindicato se tornou um órgão facultativo, porque o trabalhador escolhe se quer ou não contribuir para o sindicato, alguns sindicatos já têm entrado na Justiça mencionando o seguinte, requerendo que a Justiça declare o seguinte: aquilo que eu negociar, aquilo que eu efetivamente conseguir de vantagem no contrato de trabalho, se aplique somente aos empregados que são associados ao sindicato. Né? Os empregados que não são associados ao sindicato, eles negociam individualmente, na medida do possível, mas o sindicato passaria a representar somente aos associados àquela entidade. O paradoxo muito grande é porque a Constituição não autoriza essa situação. A Constituição fala que o sindicato é o órgão de representação coletivo e indiscriminado. Ela representa todos os empregados, né? Mas tem muitos juízes já dando decisões nesse sentido, né? E vai criar esse paradoxo. O sindicato me representa ou não? Eu tenho que associar ao sindicato para conseguir aquela vantagem ou não, né? E isso está muito em voga na Justiça. Eu acho que vai ser um tema bastante interessante esse ano aí de 2018. É um monte de insegurança, né, doutor? Insegurança acho que define essa reforma trabalhista por enquanto. E dano moral? Como é que fica a questão do dano moral? Eu acho que o dano moral, do ponto de vista da análise dos juristas, foi o que mais criou confusão. Porque a medida provisória que se veio depois da reforma, ela alterou esse ponto. Porque a grande crítica que se tem é que o dano moral agora na Justiça do Trabalho, ele vai ser tarifado, né? O juiz, salvo em caso de morte do trabalhador, o juiz deve saber definir se aquela ofensa foi leve, média, grave ou gravíssima.
E a partir daí já tem os parâmetros de quanto será essa indenização. Até 2 vezes, até 5 vezes, ou na hipótese de indenização gravíssima. Tem uma tabela agora. Já tem uma tabela. E você vê que a gente sempre aprendeu na formação do direito que o juiz nunca tem uma tabela para fixar o dano moral. Porque eu tive vários professores que brincavam nesse sentido de que se fosse assim, não precisava do juiz, precisava só de um computador. Né? Você vai lá, conta o caso, o computador emite a sentença contando. E a reforma trabalhista trouxe essa tarifação. Né? O ponto maior que teve muito questionamento dos juristas foi de que, quando o texto original dessa reforma trabalhista, ele mencionava o salário do empregado. Né? O último salário, até 50 vezes o último salário do empregado, até 20 vezes o último salário do empregado. Então, na hipótese de um acidente que fraturou, o carro bateu da empresa por conta de um freio lá que não estava reparado, estava o operador e o engenheiro, eles tiveram a mesma lesão, e o engenheiro ia receber muito mais por conta do salário, que era muito maior, né? E a medida provisória veio para corrigir isso, fixando como base de cálculo não mais o salário, mas o teto dos benefícios do INSS também. Mas é muito criticável ainda essa questão da indenização ser tarifada, né? Do juiz não ficar mais livre para fixar a indenização de acordo com o convencimento dele. Porque às vezes o caso é mais grave e ele vai estar limitado a um certo valor, né? Ô, Léo, o que vem de novidade para 2018 na fotografia? Agora vamos falar de um assunto mais leve. Mais leve, eu tô aqui né? Já pensando, assim, borbulhando, né? Com tanta informação, nossa senhora. Vamos que vamos, né, Brasil? Betão, 2018 a gente começa com projetos novos, né? Agora em fevereiro a gente vai estar fazendo algumas tomadas aéreas de Nova Lima, que era um projeto que eu já tinha comentado com você do ano passado. A gente tem poucos materiais já feitos do ano passado, alguns pilotos, mas agora em fevereiro a gente começa a colocar em prática dos pontos mais legais, dos pontos mais conhecidos, mais turísticos de Nova Lima. E os retratos femininos continuam. Então vai ter já para o próximo programa, eu trago já semana que vem, mamães novalimenses. Ah, legal. 2 ensaios gestantes lindos que a gente fez. E já começar o 2018 assim com gente Perdeu nova o drone não, mas não, né? Não. Na verdade ele andou meio que, né, dando uma passeada mais longe do que devia, mas ele tá guardadinho. E tem alguma inovação tecnológica assim para a câmera fotográfica, alguma coisa nesse sentido? Não? Nos drones, sim, Betão. Já tem uns drones aí que estão sendo testados. Eu até estava conversando com o Julinho, amigo meu, né, no dia do ensaio da Lapinha lá. E os drones que não fazem barulho mais. Então, todo mundo já conhece o barulho que é feito pelo drone, né? Ele chama drone exatamente por aquele zumbido que ele faz, né? E os drones nem têm microfones mesmo, eles não captam áudio nas filmagens por isso, porque o barulho da hélice é tão chato, atrapalha tanto e é tão alto que não vai captar nenhum áudio sem ser o das hélices. E agora já tem uns drones sendo lançados sem barulho da hélice e com microfone. Então vai ser assim, vai ser a novidade, vai ser o boom do mercado de drone aí, vai ser essa... Por isso que eles estão vendendo drone barato aí, porque eles estão vendendo os barulhentos para desovar. Na verdade vai ficar muito mais popularizado o mercado de drone, porque cada dia tem um modelo novo diferente, tem o profissional amador, o pequeno, o grande, com câmera Full HD, com uma câmera mediana, depende do uso daquela pessoa, se é um uso doméstico, profissional. Então acho que vai ser um aspecto que vai vir igual o celular daqui uns meses, uns anos. Como é que vai ficar a regulamentação disso, hein? Já tem uma regulamentação. Eli talvez vai ter que pesquisar disso para nós, o dia que for falar de paraquedas. A Eli é expert nisso, eu vou falar por alto aqui, pelo que eu sei, mas Eli vai poder dar uma aula pra gente. Mas eu sei que tem que ser feito um registro na ANAC de cada drone, então você faz um registro na ANAC e eu acho que até o piloto tem que fazer esse registro também. Eu registrei o meu, fiz meu registro todo bonitinho lá e tal, mas eu acho que deve ser assim, uma porcentagem muito pequena das pessoas que têm drone hoje que fazem esse registro. E, inclusive, por falta até de consciência do perigo que pode ser usar um drone sem a devida capacitação, né? E o registro também. Pois é. Mas a responsabilidade é de quem opera, né? De quem opera, com certeza, de quem opera. Qualquer dano... É responsabilidade do proprietário, de quem está operando. Agora, Léo, a qualidade da câmera, tanto da filmagem quanto da fotografia no drone... varia de uma marca para outra ou assim já tem um padrão assim, dificilmente vai ter você tem lá, sei lá, um drone com uma marca X que tem uma foto melhor, a Canon, por exemplo, não sei se a Canon tem, mas... Varia sim, inclusive os melhores drones, os drones mais profissionais e tal, eles acoplam uma câmera reflex, a DSLR nele, né, uma Canon, uma Nikon.
Então, são câmeras grandes que você acopla nele e tem o controle total, o tilt, né, da câmera. Os mais simples, mas com uma qualidade muito grande de imagem, muito alta de imagem também, já vem com a câmera acoplada. Antigamente se colocava a GoPro nesses drones e agora não. A própria marca que comercializa já conseguiu colocar a câmera própria neles, até com uma qualidade até superior que a GoPro, com filmagem 4K e assim, atende perfeitamente para uso profissional. E os valores variam dos Tem que trazer o drone, né? Vou trazer, próxima vez eu trazer para a gente falar sobre um pouquinho dele. Mostrar um pouquinho, e como que trazer os registros e tal, pra gente mostrar para a turma aí. Como que usa, tudo direitinho, né? Isso. E os preços também, Betão, é assim, de presente de Natal a investimento maior que carro. Igual bicicleta. Igual bicicleta. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, abrindo aí a temporada 2018, né, do Cultura Geral. Agradecendo aqui meu grande amigo e parceiro Léo. Obrigado mais uma vez. Doutor Arthur, seja muito bem-vindo aqui mais vezes. Será bem-vindo aqui mais vezes, né? Nós vamos acertar essa pauta aí, né, pra gente poder ir discutindo isso aí. A gente falou tanto no rádio, agora eu quero falar na TV também, Betão. Quero ter essa oportunidade de falar na TV também, né? Não, sei. Vim mais formalmente, que no rádio a gente vinha de bermuda. Agora a gente tem que vir de terno, que tá aparecendo na TV. Né? Pois é. Vim mais engomadinho, né? Vim fantasiado de advogado, como você disse. Tá certo. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigado por nos receber aí na sua casa, nessa sala de bate-papo. Um grande abraço, até amanhã. Amanhã não perca o programa, amanhã nós vamos falar sobre essa situação da febre amarela. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.